Hoje temos um convidado muito importante para a Justiça, para o Estado de São Paulo e para o país. É o chefe do maior Ministério Público do país, o Ministério Público de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, que está honrando esse programa com a sua presença aqui no Linha de Frente. Boa tarde, doutor Paulo, tudo bem? Muito obrigado por estar presente aqui conosco. Uma honra para nós. Muito obrigado, Capês, mais uma vez aqui pelo convite. Na verdade, é a oportunidade do Ministério Público poder falar um pouco com a sociedade, através desse programa, a respeito de questões que afetam o dia a dia do cidadão. Muito bem, eu já abro com aquilo que está na cabeça de todo cidadão brasileiro. A insegurança pública do brasileiro. A gente sai às ruas, para num semáforo, morrendo de medo de ser assaltado e tomar um tiro. Você está caminhando, não sabe se a pessoa que está do outro lado vai te assaltar e te matar ou não. Infelizmente, o crime organizado teve um crescimento exponencial nos últimos anos. É isso que eu queria, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor. Em 1993, o PCC eram 7 gatos pingados jogando futebol num presídio em Tremembé. Hoje é a maior organização criminosa da América Latina, com alto poder de corrupção, lavagem de dinheiro. Hoje o dinheiro é esquentado em todo tipo de negócio. E é claro que o policiamento ostensivo, que é muito bem feito aqui pela Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, e pelas polícias em todo o país, não vai dar conta nunca. Como o Ministério Público está se preparando para continuar enfrentando o desafio destas organizações criminosas que agora têm várias empresas de fachada e um alto poder de corrupção e penetração no serviço público? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar, para falar um pouquinho dessas organizações criminosas, já que o PCC é uma dentre 80 organizações identificadas nesse país, é que efetivamente não é mais possível se admitir que o Estado e a sociedade continuem a ser desafiados pelo crime organizado principalmente. É preciso, em primeiro lugar, que todos nós possamos reconhecer que o Brasil passa efetivamente por um fenômeno que diversos países do mundo passaram, né? E que esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, para que nós possamos começar a encontrar soluções de inteligência, de estratégia para enfrentar esse fenômeno, como esses países fizeram. E, em segundo lugar, é agir através de mecanismos de forças-tarefas, de ações conjuntas, entre todos os níveis de Estado e União neste enfrentamento. Falando especificamente do PCC, efetivamente é a maior organização criminosa que nós temos hoje aqui no Brasil, mas o Estado tem condições de mostrar que é mais organizado com crime. Um exemplo disso, e eu posso dizer aqui do Ministério Público, é que através do nosso GAECO nós temos realizadas inúmeras ações. Só para que se tenha uma ideia, no ano 2024, o GAECO realizou 164 operações, a maioria delas tendo como alvo o PCC. E essas operações pelo GAECO, elas são feitas sempre em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, órgãos de controle, Polícia Federal. Essas operações trouxeram como retorno para nós quantias em dinheiro que superam 300 milhões de reais, tem diversos bens apreendidos. Apenas falar um pouquinho, olha, 223 toneladas de maconha, 13 toneladas de crack, 10 mil produtos químicos, né? 10 mil toneladas de produtos químicos que foram apreendidos. E muitos recursos, muitos imóveis, aeronaves que estão à disposição da Justiça para que haja esse perdimento. É muito importante ressaltar esse fato, uma vez que o Capês falou sobre insegurança do brasileiro. E, de fato, essa sensação é real. Nós vemos isso porque o furto de um celular, um pequeno assalto, tudo isso está gravitando ao redor do crime organizado, não são ações sós. Estas operações, as 164 operações realizadas, é possível mostrar que existe maneira de se fazer segurança pública sem dar um único tiro sequer de bala de borracha, mas através da inteligência, através de ações que venham a asfixiar o crime, evitando
quebrando esquemas de lavagem de dinheiro, quebrando esquemas de uma série de ações que costumam fazer. Então, esse é um caminho muito importante para se seguir. Doutor Paulo, falando em força-tarefa, o Ministério Público, na questão de alguns meses, conseguiu, num trabalho de força-tarefa, junto com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o secretário Derrite, asfixiar o PCC, constrangendo ali, tornando disponíveis 8 bilhões de reais dessa organização criminosa. O GAECO, se não me engano, são acho que uns 5 promotores, tem uma estrutura, mas o doutor Lincoln Gaquia, o doutor Fábio Bechar, Carlos Gaia, Adriano e Juliano. Se tivesse uma estrutura, eu diria a estrutura que eu digo é de veículos, aeronaves, maior número de servidores à disposição para fazer isso, uma força de segurança especial contratada, não poderia produzir ainda mais do que vem produzindo? Sem dúvida alguma, eu só queria observar que o GAECO é dividido em diversos núcleos. Nós temos cerca de 54 promotores de justiça que atuam o GAECO no estado inteiro, mas o núcleo de São Paulo é de cerca de 5, 6 colegas que atuam junto com as demais forças de segurança. E, efetivamente, o que a segurança precisa hoje para mostrar uma forma mais organizada e cada vez mais, porque isso envolve tecnologia, envolve altos investimentos, sala de situação, a compra de equipamentos, como câmeras corporais também, é que esses recursos recuperados sejam revertidos em favor de todas essas forças de segurança que atuam nisso, inclusive e principalmente o Ministério Público, que através dos seus procedimentos de investigação criminal inicia a investigação, conta com o apoio das outras forças de segurança e nessas investigações sempre existem vultuosas quantias em dinheiro apreendido, veículos, como disse, aeronaves, imóveis, né? Recentemente tivemos operações onde mesmo fora de São Paulo são apreendidos bens das pessoas envolvidas no crime para que garanta em seguida perante a justiça a indenização das partes lesadas e muitas das vezes, a maioria, o próprio Estado. Aliás, eu quero aproveitar aqui para cumprimentar, dar os parabéns ao governador Tarcísio, que irá para os Estados Unidos receber um prêmio pela maior privatização do mundo, que foi a privatização da Sabesp, quase 270 bilhões de reais. Parabéns, Tarcísio. Olha, tá aí uma dica, hein? Se o Ministério Público recupera ativos sem que seja necessário desembolso de dinheiro público, só uma parte dos ativos ou o total dos ativos recuperados em investigações específicas do Ministério Público já serviriam para criar um fundo de defesa da instituição. Eu sei que o senhor está pensando nisso aí. Parabéns. Muito bem. Doutor Paulo, a Procuradoria-Geral de Justiça, vamos a notícias, anunciou a criação de um núcleo de apoio especializado no combate à criminalidade organizada. Eu gostaria que o senhor comentasse o que significa esse núcleo de apoio. A gente está vendo toda hora o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores anularem investigações. E, às vezes, criminosos são soltos e a população fica perplexa, sem saber o que acontece. São nulidades, violações ao procedimento. Para que serve esse núcleo que está sendo criado? Esse núcleo que nós criamos, o NUCRIM, é um núcleo interno do Ministério Público que tem por objetivo uma ação estratégica e unificada entre todas as instâncias do Ministério Público, desde o momento da ocorrência do fato até o julgamento nas instâncias superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. O que acontece muitas vezes é que, por uma falta de direcionamento a respeito dessas questões, nós, quando vamos defender a procedência dessas ações perante os tribunais, acabam sendo anuladas algumas provas por questões, às vezes, menores, por questões periféricas. Então, hoje, este núcleo faz com que nós tenhamos uma atenção desde o oferecimento da denúncia criminal, lá na ponta, com o promotor da base, até o procurador de justiça que pleiteia junto ao STJ ou STF uma medida em nosso favor, um encaminhamento que garanta a cadeia de provas, que garanta com que tudo aquilo que foi produzido durante a instrução obedeça àqueles ditames já assentados em jurisprudências anteriores, para que nós possamos garantir, aí sim, o trabalho das forças policiais, daquele policial que prendeu o sujeito lá na ponta, né? E que o trabalho dele tem que valer no Tribunal Superior, quando a gente diz assim, o policial agiu bem e foi dessa forma
que tem que se fazer e, por isso, o réu tem que ser condenado. A ideia é boa, quer dizer, o promotor que vai sustentar perante o STJ, o Supremo Tribunal Federal, a sua acusação, tem a possibilidade de acompanhar desde o início, lá do boletim de ocorrência, para que não tenha nenhum tipo de nulidade. Porque não adianta nada combater o crime organizado, apreender bens, prender criminosos e depois o processo ser anulado por falhas processuais. Mas vamos continuar falando dos braços do crime organizado se infiltrando quando você vê imagens do prédio do Ministério Público do Estado de São Paulo, ali na rua Riachuelo, antigo prédio da antiga Eletropaulo. A SP Trans deve apresentar hoje a análise das respostas das empresas de ônibus Transwolf e Urbus, que são suspeitas de ligação com o PCC, infiltrado até no Serviço Público de Transporte. As companhias tinham até a última segunda-feira para se defender a respeito de um processo de caducidade. O que é isso? O cancelamento do seu contrato de concessão com a Prefeitura de São Paulo. Depois de feito esse processo aí de caducidade, aí a Prefeitura, então, abre uma licitação para chamar novas empresas dispostas a operar nas duas frotas de ônibus. Conta pra gente como foi essa importante investigação, o PCC lavando dinheiro no transporte público municipal. Essa foi uma investigação que já vinha acontecendo há cerca de 3 anos e em abril do ano passado, o GAECO, juntamente com demais autoridades das forças de segurança, fez uma ação nas duas empresas de ônibus, na Transwolf e na UpBus, para afastar aqueles então diretores que tinham comprovada ligação com o crime organizado e ali era feita a lavagem de dinheiro. A partir daí, se solicitou à Prefeitura Municipal que fizesse a intervenção nessas empresas. E essa intervenção foi feita, não houve reação do crime e não houve interrupção do transporte nem prejuízo para a população. Esse é mais um exemplo de que quando as forças de Estado estão organizadas, quem se beneficia é a população. E aqui eu gostaria de deixar algo que aconteceu nesse episódio, que é muito sintomático. Meses depois da intervenção, nós fomos procurados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estava em processo adiantado de financiamento para a compra de ônibus elétricos na capital de São Paulo, cerca de 600 milhões de euros. Vieram ao Ministério Público e, juntamente com a equipe do GAECO, perguntar o seguinte: o que está acontecendo na cidade de São Paulo? E nós explicamos as ações de todas as autoridades, as ações do Ministério Público, e desta reunião saiu um protocolo de ajuste junto com o Banco Interamericano, onde o Ministério Público de São Paulo, sem prejuízo dos demais órgãos de controle, iria também interferir na garantia da integridade do investimento e dos recursos. Isso possibilitou que aquele financiamento tivesse seguimento. E agora o prefeito está rescindindo os contratos com essas empresas. Doutor Paulo, o Ministério Público está processando uma ONG acusada de ligação com o PCC. Aqui no Linha de Frente nós temos batido muito nessas emendas parlamentares do Congresso Nacional, emendas federais que vão para essas ONGs. A Controladoria Geral da União chegou a suspender por falta de transparência, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal também. Então, agora isso aqui, você vê, essas ONGs que mexem com dinheiro público ou mexem com dinheiro do crime organizado, em São Paulo, proprietários de uma ONG são suspeitos de terem montado um esquema de plano de saúde para o PCC. É brincadeira. O Ministério Público de São Paulo denunciou 3 advogados e 2 diretores da ONG Pacto Social e a Associação de Familiares e Amigos de Reclusos, que romântico, todos suspeitos de terem ligação com o crime organizado. Os 12 denunciados foram alvo de mandados de prisão durante a operação Scream Fake, no início deste mês. Geraldo Salles da Costa, que é o vice-presidente da ONG, movimentou mais de 12 milhões de reais em suas contas bancárias entre 2018 e 2022. Sua esposa, Luciane Neves Ferreira, também acabou presa.
Agora, de acordo com uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, médicos e dentistas foram contratados com o dinheiro do PCC e ofereceram serviços como implantes e até procedimentos estéticos para os integrantes da facção criminosa. Dr. Paulo Sérgio, veja a que ponto de organização o crime organizado chegou. Conta um pouquinho dessa investigação e desta ação do Ministério Público de São Paulo. Essa investigação vinha sendo realizada há cerca de 12 meses, onde, através de escutas e de outras oitivas, se chegou à identificação dessa ONG e à verificação de uma estrutura hierárquica organizada com divisão de tarefas de pessoas que praticavam ali uma ação de apoio jurídico àqueles presos, que na verdade era uma espécie de fachada desse apoio jurídico, e a presença para o fortalecimento dessas pessoas junto àqueles criminosos, de médicos e dentistas que realizavam até algumas ações como de harmonização facial, né, branqueamento dos dentes. E isso dentro dos nossos presídios. Então essa foi uma investigação que também mostra a capacidade de ampliação das suas ações do crime organizado. E eu repito sempre, o Estado tem condições de mostrar que é muito mais organizado que o crime a partir do momento em que todos reconhecem o fenômeno e passam a agir com inteligência e estratégia, e é assim que o Ministério Público e as forças de segurança têm atuado. O combate à criminalidade organizada não pode ser só na superfície. Tem que ter realmente uma investigação e o trabalho de força-tarefa. Ricardo Rosa, a sua pergunta para o Procurador-Geral. Doutor Paulo Sérgio, a corrupção é um mal que assola o nosso país, a nossa sociedade, nos diversos âmbitos da administração pública. E o Ministério Público é uma instituição que ajuda a sociedade a combater esse mal. Nesse sentido, eu queria que o senhor comentasse com a nossa audiência uma ação do Ministério Público que proibiu a venda de habitação social aqui na cidade de São Paulo por suspeitas de fraude. Olha, eu não colocaria esta ação, já que o Ministério Público já está promovendo as investigações, como algo de corrupção. Mas o Ministério Público ele está instando a Prefeitura Municipal a proceder à fiscalização nestas edificações e nesses contratos, tendo em vista que houve um financiamento da Prefeitura diferenciado para que as habitações servissem à utilização de pessoas de baixa renda. E, às vezes, a gente verifica habitações de 21 metros quadrados sendo vendidas a quase R$800 mil, R$900 mil em alguns prédios. Então, está em fase de início de investigação. Estamos aqui solicitando com que a Prefeitura ela não só fiscalize, mas também preste as informações para nós, e ao final que nós vamos identificar se ocorreu fraude, se ocorreu corrupção, mas é algo que nos entristece a todos, né? Que algumas iniciativas tão positivas sejam usadas em benefício do ganho financeiro de algumas pessoas. João Belucci, a sua pergunta ao Procurador-Geral. Doutor Paulo Sérgio, eu queria perguntar para o senhor no sentido do agente de Estado, né? O PCC acaba corrompendo alguns agentes de Estado. Como que funciona essa investigação do Ministério Público diante de eventuais agentes corruptos? Porque ela é diferente, né, da investigação de um privado, vamos por assim. Olha, eu vou dizer que isso é algo que entristece a todos, né? E que é um sinal de alerta muito grave. A gente já teve casos disso em todos os órgãos de governo, a gente viu agora nas polícias também, mas o importante é aprofundar as investigações e cortar na carne, como inclusive tem sido feito pela Corregedoria da Polícia Militar em relação àqueles policiais envolvidos na morte daquele colaborador, do réu colaborador do Ministério Público. Então, nós temos as nossas corregedorias e toda vez que há uma sinalização nesse sentido, a gente procura agir rapidamente, encontrando a identificação dessas pessoas, porque não é possível permitir com que isto se aproxime. Agora, isso está muito próximo das instituições, né? Lamentavelmente, nós encontramos algumas situações, mas o importante, e eu costumo dizer a todas as pessoas, é o seguinte: se nós temos um momento de crise, a crise é uma grande oportunidade para que a sociedade se una e que a gente possa fazer um debate longe dos palanques, tirando o campo ideológico dessas discussões, entendendo assim, existem instituições
bicentenárias, centenárias, que cumprem a sua função. Algumas pessoas desonram essas instituições, esses têm que ser severamente cumpridos. Mas nós temos que ter aí a grandeza, até porque são através dessas instituições no ambiente democrático que nós vamos conseguir iniciar a sair dessa situação que hoje a gente se encontra. Doutora Ana Beatriz Rich, voltando de férias, e já não está mais só no Morning, está aqui conosco também. Bem-vinda. A sua pergunta ao Procurador-Geral. Obrigada. Doutor Mário Sérgio, a minha pergunta diz respeito a essa tendência que estamos vendo, essas tentativas de se fazer uma federalização das investigações envolvendo o crime organizado, uma tentativa de integrar esforços entre os estados, entre os entes federativos, para conseguir combater de maneira mais eficaz o crime organizado. Como que o senhor vê esse movimento todo? O senhor entende que isso vai ajudar? Eu vejo que esse é um movimento... Federalização é uma coisa diferente, mas esse esforço de Estado e União agirem no combate ao crime é muito bom. Quanto mais polícia, melhor. Precisamos da Polícia Federal, precisamos da Guarda Civil Metropolitana, precisamos da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de controle. Então, eu tenho mantido muito contato com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, toda vez que ocorre uma situação como essa, e não tem nos faltado ajuda. Então, eu procuro tratar isso sempre no ambiente muito técnico e é muito importante que nós tenhamos isso. Os estados têm a sua autonomia, têm as suas polícias, as instituições estão funcionando. O que, em alguns casos, às vezes falta é coordenação. É uma união, uma coordenação e algo que esteja, e aí como Procurador-Geral posso falar tranquilamente, já que o MP não é permeado por ideologia política, isso tem que ficar abaixo de palanque e acima de partido. Tudo bem. Ricardo Rosso, tem uma pergunta? Quero fazer mais uma pergunta. Na verdade, nós ouvimos, doutor, muito se falar do crescimento do PCC, que o PCC está infiltrado em diversos lugares, que é uma das maiores organizações criminosas do mundo e que tem lavado dinheiro em diversos pontos. E a minha pergunta, e acho que pode ser a pergunta de muitos dos nossos da audiência, é a seguinte: qual é a complexidade, qual é a dificuldade de estrangular o PCC financeiramente? Já que se tem muitas informações de que está lavando dinheiro aqui, de que está lavando dinheiro ali, de que está espalhando essa lavagem de dinheiro por todos os lugares. Como estrangular o crime organizado financeiramente, buscando onde está o dinheiro? Esse é o melhor caminho, né? É aquele siga o dinheiro, que o mundo inteiro já experimentou e que nós temos feito. Nós temos feito, mas o PCC, ele de fato cresceu muito, se organizou, diversificou as suas ações, lava dinheiro com obras de arte, lava dinheiro com empresas, né? Postos de gasolina, talvez até usinas. Tá? Isso nós está sendo objeto de investigação e são muitas frentes que nós estamos atuando. E a atuação do PCC também externamente, né, de maneira internacional, como que ele faz. No porto ali de Vicente de Carvalho, a gente tem episódios mesmo onde aquelas pessoas encaminham aquelas malas imã cheias de cocaína para a Holanda. Então a polícia vai lá, age, desmonta aquilo ali, depois de um tempo as pessoas vêm e voltam. Então é uma estrutura que segue aquela substituição de lideranças muito rapidamente e eles se diversificam. Tá? As pessoas às vezes me perguntam assim, mas o Brasil é um narco-estado? Não, nós estamos ainda longe de ser um narco-estado. Mas nós não podemos negar que existem ações típicas de máfia. Isto em várias operações. Aquele caso da morte daquele réu colaborador foi uma ação típica de máfia. No maior aeroporto do Vinícius, no maior aeroporto do Brasil, aquilo chamar a atenção do mundo inteiro, uma ação daquela lá foi justamente para tentar dar um recado, Mas o Estado já deu outro recado no sentido de que estão sendo todos eles identificados, presos e responsabilizados por isso. Doutor Paulo Sérgio, o seu colega antecessor, colega do Ministério Público, Mário Sarrubo, hoje é secretário nacional de Segurança Pública. Está ao lado do ministro da Justiça. O senhor já chegou a discutir com ele algum tipo de estratégia de alteração? A gente está vendo tanto projeto esquisito no Congresso Nacional tramitando, que proíbe até o aborto resultante de estupro, quando está no Código Penal desde 1940, uma série de bobagens que estão tramitando lá. O senhor chegou a conversar sobre a possibilidade
de uma apreensão cautelar de imóveis, constrição de contas bancárias, veículos, aeronaves, cautelarmente, leiloar, vender todos esses objetos, colocar aí numa conta judicial e depois, caso alguém venha a ser absolvido, se devolve aquele dinheiro corrigido, como já é feito em outras áreas. Temas como esse e outras sugestões, o senhor tem tido possibilidade de discutir, já que temos aí um colega do Ministério Público na Secretaria Nacional próximo ao ministro Lewandowski? Sim, a gente se depara porque esta é uma outra maneira de mostrar para a sociedade e o Estado recuperando aquilo que foi perdido e asfixiando, como foi mencionado aqui, o crime organizado através da apreensão de bens. Embora exista legislação esparsa que, numa análise sistemática, permita com que isso aconteça, né, que haja o perdimento em favor da União, em favor do Estado, ainda existem amarras jurídicas que têm que ser superadas. Um exemplo, nós aqui fizemos a operação na área central de São Paulo para desmantelar aquele ecossistema que possibilitava a criação da Cracolândia, ali do lado da favela do Moinho, e ali foram fechados 49 estabelecimentos, né? E o governador está preparando um decreto com a Procuradoria-Geral do Estado que vai facilitar esse perdimento muito rapidamente para que nós possamos aí utilizar aqueles imóveis que possam ser utilizados, vender e obter algum recurso em relação àqueles outros imóveis. Mas a legislação podia ser mais simplificada em relação a isso. É o que eu digo. As leis são dinâmicas, né? Elas têm que atender a demanda da sociedade. Essa é uma demanda da sociedade e o Congresso Nacional tem que estar atento para contribuir. Agora, doutor Paulo, nós estamos vendo aqui imagens aí da Cracolândia, no bairro de Santa Efigênia, ali quase ali com o Bom Retiro, comecinho do Bom Retiro. Tem pessoas que se transformaram em verdadeiros zumbis, né? Drogas como o K9 fazem com que as pessoas virem mortos-vivos caminhando. E aí é uma situação de total abandono. Queria que o senhor pudesse comentar 2 temas. Primeiro, por que não se pode determinar compulsoriamente, por ordem judicial, a internação destas pessoas que perderam completamente o livre-arbítrio? É inconstitucional interná-las compulsoriamente ou é inconstitucional abandoná-las desta maneira em via pública? E segundo, já na sequência, vinculada à Cracolândia, tinha uma grade ali protegendo quem passava na via pública aquelas pessoas dependentes ali que se encontravam, os craqueiros, vamos falar. Essa grade foi substituída por um muro que está gerando uma série de polêmicas, até pessoal invocando Adolf Hitler, enfim, o que seria uma prática nazista. A questão é do muro ou se trocasse o muro por um vidro transparente, isolando, acabaria o problema? Porque a grade já existia lá. Queria fazer essas 2 perguntas para o senhor. Bom, em primeiro lugar, a cena aberta de uso, né, a Cracolândia, é um fenômeno que vem acontecendo há muitos anos aqui, mas nós temos acompanhado as ações que são realizadas entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Inclusive, o vice-governador diretamente é um dos responsáveis por essas ações. Hoje, pelo que nós temos, todos que estão lá são cadastrados, identificados, têm a identificação das suas famílias, é oferecido serviço, mas ainda eles não têm condições de sair em razão do comprometimento do vício. Alguns têm um comprometimento tão grave que estes sim recebem a internação por conta de uma definição médica e uma autorização judicial para isso. Os outros ainda dependem, né, de uma ação que gera a impossibilidade do Estado retirar essa pessoa e levar. Em alguns países do mundo isso é feito. No caso aqui que a gente vê, se forem crianças, aí eles são levados para a internação em razão até de um tratamento. Nós já chegamos a ter aqui nessa área 16 mulheres grávidas, né, que eram todas identificadas. E a mulher, ela é mais revitimizada, não precisamos nem explicar o porquê o sofrimento dessas mulheres em troca de drogas. E o Ministério Público está com essa equipe fazendo um trabalho específico em relação a algumas dessas mulheres junto a esse espaço. Com relação ao muro, o Ministério Público, por sua promotoria de Direitos Humanos, instaurou um procedimento para acompanhar o porquê
que foi feita essa ação pela Prefeitura e nós estamos aguardando as respostas. Mas mais importante que o muro, mais importante que a grade, mais importante que o vidro, são aquelas pessoas que estão lá, esses seres humanos que estão lá e que precisam ter todo o apoio do Estado, e eles estão no local onde as famílias têm a referência de que eles estão lá. Então, existe dentro dessas imagens muito tristes, né, algo que é o mínimo que se pode fazer ou que se consegue fazer por essas pessoas. Mas nós temos que estar permanentemente atentos para que cada vez mais diminua isso, e é mais um efeito da droga, do entorpecente, mais um efeito do crime organizado que na ponta da linha acaba gerando situações como essa. Olha, nós sabemos, doutor Paulo Sérgio, que o senhor tem profissionalizado bastante o acesso de promotores a esses grupos especiais. Tem o CIRA, né, que o senhor pudesse explicar rapidamente o que é o CIRA. Nós já estamos encerrando a nossa entrevista, mas rapidamente, como funciona o CIRA? E o GAECO também, o senhor deu uma nova dimensão, ou seja, já vinha indo muito bem com o doutor Sarru, mas o senhor deu uma nova dimensão muito profissional. Para um promotor, a gente vê muito técnicos profissionais num combate sério e discreto e efetivo, né, à criminalidade organizada. Quantas operações, desde que o senhor assumiu, 2024, já foram realizadas pelo GAECO? Parece que é uma a cada 2 dias. Isso, eu quero que o senhor dê essa informação, porque não sai em lugar nenhum. E aqui no Linha de Frente nós temos que dar algum furo, porque senão não é linha de frente, fica a linha de trás. Como é que estão as operações do GAECO, quantas são? E fala nesse nosso encerramento do CIRA. O que é o CIRA e por que é tão importante para as pessoas saberem que existe isso? Olha, Fernando, eu estou trazendo aqui, então, primeira mão para o Linha de Frente, por favor, o relatório que saiu ontem do GAECO, que trata do número de 164 operações do Estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, 52 em 2024. Nós damos apoio para todo o Brasil em operações de outros estados que são solicitadas, milhares de buscas, 544 pessoas presas, 47 por crimes contra a administração pública, corrupção, e 251 presos ligados ao primeiro comando da capital, que é o grande foco dessas investigações. Na mesma lógica de força-tarefa que é exercida pelo GAECO, foi criado o CIRA. O CIRA é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativo. Não é uma ação exclusiva do Ministério Público. O CIRA é integrado pelo Ministério Público, pela Secretaria da Fazenda, pela Procuradoria-Geral do Estado, Receita Federal, apoio de todas as polícias. Este grupo tem por finalidade atuar contra fraudes estruturadas, aqueles maiores fraudadores. Apenas para dar um exemplo, recentemente tivemos a Operação Narmer, que é uma operação contra a fraude estruturada na indústria de tabaco. Nós estamos falando aqui em lesão de 152 milhões de reais aos cofres do Estado. E não só a gente fez essa operação afastando os diretores, quebrando a personalidade jurídica da empresa de tabaco e atingindo o bem dos seus diretores, que foram apreendidas e que foram sequestradas fazendas, criação de cavalos em Pernambuco e em outros estados do Brasil para que possa recuperar. Esta lógica do CIRA é uma lógica que existe em outros estados do Brasil. E só aqui em São Paulo nós tivemos, em 2 anos, a recuperação de 9 bilhões de reais. Esses 9 bilhões é daquilo que não foi pago e ainda a vantagem daquilo que voltará a ser pago continuamente pela continuidade dos negócios da empresa. Então, é uma lógica também de muita inteligência, de muita ação e que tem funcionado muito bem. Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Costa, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, muito obrigado pelo seu tempo. Nós sabemos que é um tempo muito corrido, todas as suas atribuições e atribulações naturais do cargo, e ter comparecido aqui conosco no Linha de Frente, que eu sei que é um programa quando o senhor pode, o senhor acompanha, o senhor assiste. Muito obrigado pelo seu comparecimento e nós vamos chamá-lo novamente numa outra oportunidade. Eu que agradeço a Jovem Pan, agradeço o programa Linha de Frente. Na verdade, como eu disse, isso é uma deferência ao Ministério Público, porque é uma grande oportunidade a gente dizer à sociedade que o Brasil vale a pena, que vale a pena a gente investir
nas instituições, separar o joio do trigo, separar as questões ideológicas, porque isso envolve vida de pessoas, isso envolve uma série de questões muito graves para a sociedade. Muito obrigado.